de cada um. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos, então, começar o nosso estudo. E hoje, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias aí. Mateus, capítulo 5. Nós vamos percorrer do capítulo 5 ao capítulo 7. O Sermão do Monte, ele faz aquilo que o livro de Mateus faz no todo, que é ter, basicamente, 5 sermões, né? O livro de Mateus, nós já vimos isso, Mateus escreve colocando 5 grandes sermões de Jesus, e entre os sermões de Jesus, ele coloca narrativas de milagres, né? Deus operando milagres, né? Então, nós temos o primeiro sermão aí, o Sermão do Monte, e aí você tem depois um conjunto de milagres, de narrativa de milagres, depois mais um sermão, e assim vai. O Sermão do Monte também é dividido dentro dessa estrutura quíntupla, né? Então, são 5 partes, tá? O Sermão do Monte é dividido também em 5 partes. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, por que Mateus usa esse padrão de 5? Quem aí sabe? E vai... ou quer participar? Por que Mateus usa esse padrão de 5 sermões e vai dividir, por exemplo, esse sermão em 5 partes? Por que ele faz isso? Tem a ver com Pentateuco? Meus parabéns. Meus parabéns, Sueli. É isso aí. Eu acho que a Mariana também iria responder. E a Exatamente de lá, eu li os isso. dados Os 5 livros, né? Que Salmo também está dividido em 5, o Pentateuco é 5, né? Sim. Nós estamos falando de um homem que escreve um evangelho para judeus. E ele é um judeu também, né? Então, ele procura sempre fazer essas relações com o Antigo Testamento e principalmente com o Pentateuco, né? Então, o Sermão do Monte, ele tem essa divisão quíntupla, né? E a gente vai ver que isto tem muita relação com o Antigo Testamento. Nós vamos olhar isso aí. Mas antes da gente começar a leitura, nós vamos olhar aqui para uns antecedentes, né? Os acontecimentos, né, entre a tentação no deserto e o Sermão do Monte. O que acontece? Depois que Jesus é tentado no deserto, ele começa o seu ministério na Galileia. Nós não vamos ler esse texto, mas esse texto diz que quando ele volta para a Galileia, ele sai de Nazaré e vai para a cidade de Cafarnaum. E lá ele começa, então, a pregar. E é dito no texto que isso é para se cumprir o que foi dito pelo profeta, que a terra de Zebulon e de Naftali, né, ouviria a mensagem do Senhor. E é por isso, então, que Jesus volta para a Galileia e vai para essa região iniciar o seu ministério. Depois, nós temos o evento onde ele convoca os discípulos, não é? Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. Se você se lembrar, no Evangelho de Marcos, a convocação dos discípulos está no capítulo 2, né? Ou seja, Marcos ele sintetiza um pouco mais, né? E ele está bem mais resumido. Ele coloca no capítulo 2 a convocação dos discípulos. Aqui, no Evangelho de Mateus, a convocação dos discípulos está lá no capítulo 4, depois de vários eventos que Marcos não narrou no seu Evangelho. Por último, nós temos Jesus começando a pregar na Galileia. Do verso 23 ao verso 25, Jesus iniciou o seu ministério de pregação e nós não temos condições de saber quanto tempo está resumido aqui nesses 2 versos. Mas a gente pode ter uma noção de que aproximadamente 1 ano, né, que Jesus, depois da sua tentação no deserto, ele já está no ministério, e esse período aqui é o que a gente chama de período de popularidade de Jesus, tá? Jesus aqui, nesse momento aqui, ele é uma celebridade, tá? Todo mundo está indo para ouvir Jesus. O texto aí de Mateus 4, 23 a 25, vai dizer que pessoas da Judéia, da Samaria, de Galileia, multidões iam até Jesus para ouvi-lo falar, certo? Então, esse é um momento de muita fama de Jesus. E é nesse momento, onde ele está no auge do ministério da pregação, multidões atrás dele, que ele então pronuncia
o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do 5 ao 7. Nós temos um pequeno problema, né? Porque no texto de Mateus, capítulo 5, diz Sermão do Monte. Mas no texto de Lucas, capítulo 6, 17 a 49, que narra um sermão, é dito que ele estava numa planície. Eu quero ler aqui o texto de Mateus, capítulo 5, 7, fala assim, ó, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Note que a referência geográfica que Mateus dá aqui é subiu ao monte. Mas olha como Lucas descreve, né, esse sermão. Ele fala assim, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Durante muitos e muitos anos, quando os comentaristas bíblicos iam tratar desses dois textos, eles entendiam que eram sermões diferentes, tá? Eles entendiam que eram sermões diferentes. Alguns, então, entendiam que o sermão de Lucas era o sermão da planície, ou seja, Jesus pregou esse sermão aqui num lugar plano, né? E outros entendiam que o sermão de Mateus é o sermão do monte, porque Jesus estava num local alto, certo? Os estudos progrediram e a gente foi aprendendo com o estudo do grego que quando Mateus fala subiu ao monte aqui, e Lucas fala que ele parou numa planura, nós encontramos alguns locais, por exemplo, lá na Judéia, onde as duas coisas estão no mesmo local. Você tem um monte e você tem um platô, né? Um platô. E nesse platô, você, de fato, tem uma pequena planura, né? Uma planura. Então, não há contradição aqui, né? Jesus está pregando aqui o mesmo sermão, certo? Só que um fala que ele subiu ao monte, né? Enfatizando a ideia de que Mateus aqui ele está querendo fazer uma relação com Moisés, então por isso que ele coloca a ênfase no subir ao monte, né? E Lucas está simplesmente descrevendo o local, está dizendo assim, olha, ele estava num local plano, mas esse local plano pode ser em cima de um monte, pode ser em cima de uma região montanhosa. Quando você olha para a estrutura do sermão que está em Mateus e a estrutura do sermão que está em Lucas, a estrutura é muito parecida. Qual que é a diferença? Lucas enfatiza alguns pontos que Mateus não enfatiza, e Mateus enfatiza alguns pontos que Lucas não enfatiza. Suponhamos que nosso irmão Raimundo e a nossa irmã Kathleen estejam, por exemplo, num culto ouvindo eu pregar, ou o reverendo Márcio Alonso pregar, e ela vai fazer, então, um relatório daquela pregação. Ela pode colocar no relatório pontos que ela achou mais pertinente, né? E o nosso irmão Raimundo pode fazer o mesmo. É o mesmo sermão, mas visto por duas pessoas diferentes, olhando e dando enfoques diferentes. Por exemplo, o texto lá de Lucas resume bastante, olha só, do versículo 17 ao 49 do mesmo capítulo. Em Mateus, não há resumo, não. Ele coloca o sermão quase todo na sua integralidade, do capítulo 5 até o capítulo 7. Isso está claro para nós? Tem alguma dúvida com respeito a isso? Ou está todo mundo tranquilo com respeito a isso? Tudo ok? Podemos prosseguir? Os irmãos não reparem a minha voz, senão que eu estou com o nariz bem entupido. Então, estou com a voz de quem está gripado, mas eu não estou gripado, só estou com o nariz ruim aqui, bem anasalado, né? Vamos lá, vamos à frente. Depois de olhar isso, vamos olhar então para a estrutura desse sermão. Vamos olhar então para a parte 1 do sermão, que tem a ver com o reino dos céus, e Jesus começa esse sermão falando do caráter e testemunho dos súditos. Ou seja, se o reino dos céus é uma realidade, esse reino é composto de um rei, que é o próprio Jesus, e os seus súditos, certo? Ou seja, as pessoas que vão habitar e vão fazer parte do seu reino. A pergunta é, que tipo de pessoas são essas que fazem parte do reino dos céus? E é nisso que Jesus concentra
a parte inicial do seu sermão, dizendo assim, olha, eu quero mostrar para vocês o caráter e o testemunho dos súditos, das pessoas que fazem parte do meu reino. A primeira coisa é esse pedaço aqui que nós chamamos de bem-aventuranças, aonde ele vai falar então do caráter das pessoas que fazem parte do reino. Como essas pessoas são? E aí nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, Jesus está fazendo uma descrição das pessoas que fazem parte do reino dos céus. E olha só, ele faz uma coisa que aparece lá no Antigo Testamento, lá no primeiro Salmo, que é bem-aventurado. A expressão bem-aventurado aparece lá atrás. E aqui aparece de novo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, se assentou e passou a ensiná-los. Qual a primeira palavra que Jesus vai usar? Bem-aventurados. Como é que a gente poderia traduzir essa palavra aqui num linguajar bem goiano, bem fácil de entender? Como é feliz? Como é feliz? Como é feliz? Ou seja, ele está tratando aqui de pessoas que encontraram ou que estão no caminho da verdadeira felicidade. Ele define isso aqui para nós. E olha só, eu coloquei de vermelho aqui as virtudes, né, ou as qualidades dos súditos de Jesus. E aqui em verde estão as promessas, tá? Que são prometidas àqueles que estão no caminho de Jesus e andam no caminho de Jesus. Kathleen, você consegue ler, por favor, aí, do versículo 1 aí ao versículo 12? Consigo sim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Algumas coisas a gente tem que ressaltar aqui. Primeiro, isso aqui não se trata de uma mesa de self-service, tá? Onde você possa olhar e falar assim, eu vou querer ter essa parte aqui do caráter, que é ser misericordioso. Eu vou querer ser a pessoa, então, que é pacificadora. Não. Os filhos de Deus, aqueles que nasceram do Espírito Santo, que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte do reino dos céus, devem exibir essas qualidades aqui. E devem buscá-las em todo o tempo, certo? Porque isso aqui faz parte do caráter daqueles que servem a Deus. Da mesma forma, as promessas, elas não são específicas para uma virtude só. Quando fala que os humildes de espírito terão o reino dos céus, não está dizendo que os que choram também não terão, certo? É simplesmente uma forma de Jesus se comunicar aqui, que logo após dizer uma virtude, ele diz logo uma bênção que está atrelada àquela virtude. Mas todas essas bênçãos aqui, que estão em verde, são para todos nós, certo? Humilde de espírito aqui, como alguns às vezes antigamente entendiam, se referia à ideia de um pobre, né? De um pobre. Mas Jesus não está se referindo a um pobre apenas no sentido financeiro. É óbvio que naquela época, quando uma pessoa era pobre, né, financeiramente, significava que ela tinha pouca força, que ela era dependente, né? E essas qualidades Jesus está usando de forma metafórica para dizer o seguinte: aqueles que fazem parte do meu reino são pessoas dependentes de mim, são pessoas que não são soberbas, não são orgulhosas, são pessoas humildes de espírito. É nesse sentido. Não é que é uma pessoa que a gente possa dizer assim, não, o céu é para pobre só, rico não vai entrar no céu. Isso não condiz com as escrituras, porque nós temos na história bíblica vários homens e mulheres de Deus que foram ricos e mesmo assim estiveram no reino dos céus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A ideia aqui de humilde de espírito, ou da tradução que está lá em Lucas,
é dizer de alguém que é dependente de Deus. Alguém que depende de Deus. Da mesma forma, bem-aventurados que choram não significa uma pessoa emotiva, tá? No sentido de uma pessoa que chora por qualquer coisa, né? Que por qualquer coisa está chorando. Não é isso. A ideia aqui, os que choram aqui, é os que choram quando conhecem a sua malignidade e a malignidade dos outros. E é interessante isso porque há vários textos no Antigo Testamento que mostram os profetas ou homens como Esdras chorando pelo pecado do povo e chorando pelos seus próprios pecados. E é por isso que é dito aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas consolados por quem? Por Deus. E nesse texto também está implícita a ideia do sofrimento dos cristãos. Os cristãos chorarão por causa das perseguições, como está, por exemplo, no versículo de número 11 e no versículo de número 12. Mas é dito lá em Apocalipse, capítulo 21, que o nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Portanto, essas qualidades aqui fazem parte daquilo que Jesus chama de o caráter daqueles que fazem parte do reino. E todos nós precisamos olhar para isso. Segunda coisa que nós temos que olhar, e eu acho que eu fechei alguma coisa aqui, só um minuto. Pronto. É o testemunho dos súditos do reino. Ele fala primeiro do caráter e depois ele fala do testemunho dos súditos do reino. E aí ele coloca duas coisas que vão marcar o testemunho dos filhos de Deus. A primeira coisa que ele vai dizer é: os filhos de Deus devem ser como o sal. Olha o que diz o versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Os irmãos sabem que na cultura antiga, e nesse tempo aqui, não tinha geladeira, né? Você não tinha condição de congelar as coisas, né? Como é que você fazia, então, para poder preservar os alimentos? O sal era usado como um ingrediente para preservação, né? Então, duas características aqui ficam claras. Primeiro, o sal ele tem propriedades para poder dar sabor, né? Para temperar alguma coisa e para conservar, preservar. Jesus está dizendo que os filhos de Deus, eles precisam, através do seu testemunho, fazer essas duas coisas. Primeiro, dar sabor ao mundo. O que é isso, né? O que é dar sabor, né? No caso aqui, é mostrar para as pessoas que a criação de Deus, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, de fato está sobre o poder do pecado. Mas quando Cristo, quando a palavra de Deus, quando a redenção de Deus chega em qualquer lugar, as coisas voltam, né? E nós podemos dizer que as coisas são redimidas. Então é como se as cores voltassem, é como se o sabor voltasse. E uma das características marcantes do povo de Deus, quando está caminhando na terra, é fazer com que as coisas tenham sentido, fazer com que as coisas tenham sabor, fazer com que as pessoas entendam que apreciar a natureza, apreciar um bom prato de comida, apreciar uma viagem, tudo isso deve e pode ser feito para a glória de Deus. E nós, então, damos sabor ao mundo, de fato, porque nós colocamos aquilo que foi perdido. E a segunda coisa é que nós preservamos. O que nós preservamos? O que nós conservamos? Primeiramente, aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Nós somos aqueles que preservam a santidade de Deus, a pureza de Deus. Nós somos um povo que é santo, mas que vive no meio de uma geração corrompida, né? É a mesma coisa, por exemplo, daquela imagem, vocês já devem ter visto, de uma garça no meio de um pântano, né? E ela está ali com os pés sujo de lama, mas ela está branquinha, 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 branquinha. Assim somos nós. Nós vivemos num mundo de pecado, mas nós precisamos preservar nossas vestes limpas. E como é que nós fazemos isso? Sendo sal. Como é que nós preservamos mais ainda? A ideia da doutrina, né? É o entendimento que preservamos aquilo que nós aprendemos dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. E esse é o nosso papel, preservar. É por isso que ele diz assim, ó, se o sal
vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? E é interessante que para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Isso aqui tem um contexto, tá? Naquele mundo lá, quando você tinha uma grande quantidade de sal, e esse sal não era utilizado, e ele se tornava insípido, ou seja, sem essa qualidade de dar sabor, muitas pessoas pegavam o sal e jogavam no terraço das casas, né? O sal era jogado no terraço das casas e às vezes até mesmo no quintal das casas, e eles diziam que isso fazia com que o chão ficasse mais duro, mais endurecido e menos enlameado. E é por isso que a expressão que é dita, olha, se o sal perder a sua qualidade principal, que é preservar e dar sabor, ele não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens, ser jogado nos quintais, ser jogado no teto das casas, porque ele já não tem mais serventia alguma para poder dar sabor e para poder preservar os alimentos. É isso que Jesus está dizendo aqui. E a segunda coisa é que ele vai dizer que nós somos luz. Segunda parte do testemunho dos cristãos é luz. Eu gostaria de pedir para Mariana, por favor, lê para nós, Mariana, versículo 14 até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Note que Jesus está pregando num monte, num local onde tem muitas pessoas. O texto fala que multidões estavam ali para ouvi-lo. E ele está dizendo assim, a nossa mensagem, a mensagem que eu estou transmitindo para vocês, não é uma mensagem de segregação, não é uma mensagem de exclusão de pessoas, não é uma mensagem que é para ser escondida. É uma mensagem que é para ser anunciada. É uma mensagem que é para ser propagada por todos os cantos, e vocês são luz para isso. Sabe, aqui é um ponto muito perigoso para nós. Nós hoje, como igreja, e eu digo isso com tristeza, nós estamos fazendo o oposto do que Jesus disse no seguinte aspecto. A igreja não vai mais atrás do pecador. A igreja espera o pecador vir. E isso é a inversão do mandato de Jesus para nós. Isso é a inversão. Nós precisamos olhar para isso, e eu falo isso falando como uma crítica a mim também. Nós, às vezes, estamos muito centrados, né, nas nossas reuniões e tudo, mas nós esquecemos da evangelização. Eu sei que muitos de nós fazemos isso no âmbito privado, né? Eu sei que, por exemplo, o presbítero Júnior distribui Bíblias lá nos Gideões. Eu sei que o Márcio já fez isso lá com as biblinhas, né? Foi no dia 2 lá de finados, né? No cemitério, de fazer o trabalho com a UPH. Mas como igreja, o texto está dizendo, vocês são a luz do mundo, e essa luz não pode ser escondida. Ela tem que brilhar, ela tem que propagar, ela tem que alcançar as trevas. Primeiro aí a Mariana, depois o Márcio. É verdade, meu irmão, isso aí é muito importante, né? E domingo agora nós tivemos as homenagens do senhor Celino e do senhor Valdemar, né? Aos dois, e familiares deles também, né? Porque eles fizeram esse trabalho onde teve a fundação da Igreja do Jardim América, né? Como o início. E aí era feito, como foi falado, eles saíam de casa em casa convidando as pessoas, eles reuniam em casa sem uma estrutura, mas ia caminhão de gente para participar de um culto, né? Uhum. Então, assim, tantas coisas ali que foi falado de como foi a história do senhor Celino e do seu Valdemar no início da Igreja do Jardim América. E Sim. olha só, não está longe de nós, não está lá no Antigo Testamento, ou nem está no tempo de Jesus, né, quando ele estava aqui na Terra, mas, como homem. Mas isso era feito aqui agora pelos nossos irmãos que ainda estão congregando conosco ainda, graças a Deus, né, pela vida deles no nosso meio. Amém. E isso a gente tem que fazer o tempo todo, né? Sim. Então, de uma forma muito tranquila, né? Hoje eu e o Paulo tivemos a oportunidade,
com o médico, teve Deus, com um inquilino que chegou, teve Deus. Então, com a outra que mora, já estou indicando para ir congregar lá na igreja, lá perto. Então, dá para a gente fazer isso o tempo todo, né? Não é difícil fazer isso naturalmente e o tempo todo, né? Sim, sim. Márcio? Mariane, você roubou a minha palavra, tá? Eu queria falar sobre exatamente o senhor Celino e o senhor Valdemar, de tudo que eles fizeram, né? Para o início da nossa igreja. E outro, Fábio, sempre que eu saio, eu faço convites a todos. Por exemplo, ano passado, né, eu mandei convite para praticamente todos os homens da nossa igreja. Quem aceitou o convite foram os 2 Júnior, o Raimundo Júnior e o Júnior da Nilson, que está nos ouvindo, tá? É um trabalho grandioso. Para 2 semanas atrás, nós fizemos vamos chamar isso de arrastão, a palavra não é muito para isso, mas nós fizemos um envolvimento muito grande com a igreja lá do Parque Ateneu, distribuição de Bíblias, e convidando os irmãos para a igreja. Não é só deixar a Bíblia, é convidar, falar, entendeu? Se precisar, alguns pedem até para a gente orar com eles, Fábio. É muito interessante isso, da carência das pessoas. Sim. Só que nós estamos muito calados, Sim. né? É triste isso. E nós precisamos resgatar isso, essa palavra de Jesus sobre o nosso testemunho. E aqui também eu quero dar uma aplicação com respeito às nossas redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta. As suas redes sociais glorificam a Deus? Suas redes sociais são luz? Seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter? Porque é triste ver que muitos cristãos têm Instagram, têm Facebook, têm Twitter, e quando você olha lá para o testemunho que ele dá da fé, você fala assim, não está sendo luz, está sendo trevas, né? Não está, de fato, iluminando o caminho, não está trazendo edificação para as pessoas, né? É triste ver, por exemplo, eu falo isso com muita tranquilidade, sem atacar ninguém, mas, por exemplo, você vê, às vezes, cristãos, tanto homens como mulheres, nas suas redes sociais, postando fotos seminus, né? Postando fotos assim que não glorificam a Deus. Isso é errado, entendeu? Isso não glorifica a Deus de forma alguma. Qualquer pessoa que vai olhar para uma foto daquela, vai olhar e vai falar assim, isso aqui o ímpio faz também, né? O ímpio também pensa desse jeito, né? Falando questões políticas e tomando posições que não glorificam a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nada, não é que você não possa tomar partido e ter uma posição política, nada disso. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é glorificar a Deus, né? Glorificar a Deus. Esse é o ponto principal. É muito ruim quando um cristão ele defende mais bandeiras deste mundo do que a bandeira de Cristo. Isso não pode acontecer. Você não pode... por exemplo, né, quem é flamenguista, né, como eu torce por Goiás ou por Vila Nova, alguma coisa que tem, eu ser conhecido nas redes sociais muito mais como um torcedor de um time do que de um seguidor de Jesus, né? Não dá para ser assim. Eu tenho que ser conhecido como um seguidor de Cristo. Isso tem que ser colocado lá. Você não pode abrir mão disso de jeito nenhum, porque você é luz neste mundo. E luz traz o quê? Luz traz o quê, gente? Claridade, certo? Luz traz segurança. Esses dias atrás eu estava aqui na sala, aqui na igreja, e quando eu saí, a sala dos jovens aqui do lado, e a igreja estava tudo escuro. Era, tipo assim, 11 horas da noite. E eu fui descer a escada no escuro. E eu confiei que eu conhecia os degraus, né? E aí, quando eu comecei a descer, de repente, eu pisei em falso, e eu tenho 100 quilos, né? 100 quilos cair é um trem meio complicado, né? Quase que eu caí, eu consegui segurar na parede. E aí eu segurei um pouquinho assim e liguei a luz. Quando eu liguei a luz, ficou claro o caminho, né? Ficou tranquilo. É isso que um cristão deve ser. Imagina, você chega numa discussão na faculdade e o assunto está todo cheio de nó, está todo mundo confuso. O que você espera quando um cristão chega numa conversa? Que vai ter luz, que as coisas vão fazer sentido, que alguém vai trazer uma solução. Você chega lá, o irmão Raimundo está lá na sua loja lá, né, e está trabalhando, de repente chega 2 pessoas confusas
e ela vai conversar com você. O que se espera? Que ele vai fazer o quê? Levar luz, levar claridade, levar definições, levar um caminho para a pessoa. Agora, quando um cristão está perdido, quando um cristão ele está também em trevas, isso é um problema muito grande do nosso testemunho, né? Então, que a gente olhe para isso e aprenda com a palavra de Jesus aqui. Vamos à frente. Depois, esse texto aqui que eu estava esquecendo. Olha só, dentro da que a Mariana falou e o Márcio. Olha só. Voar para o invisível é negar o chamado. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. Essa frase do Dietrich Bonhoeffer é uma boa frase. Mais uma vez, eu preciso dizer que muitos autores, quando a gente cita uma frase, não significa dizer que a gente concorda com todo o pensamento dele, tá? Esse autor, ele tem muitas coisas boas, muitas coisas que são duvidosas, mas essa frase dele é correta, né? Ou seja, se você uma comunidade deixou de fazer o que Jesus falou, ela deixou de seguir Jesus. Isso é um problema, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos à frente. Parte 2 aqui do Sermão do Monte. Depois de falar sobre... Olha só, Jesus está sendo didático, viu? Eu posso até não estar sendo, mas Jesus é didático. Então, eu preciso tentar, no mínimo, não fazer mal o que ele fez. Ele disse o seguinte, ele começou o sermão dizendo, eu quero que vocês entendam quem faz parte do meu reino. Quem faz parte do meu reino é os limpos de coração, os que choram, os mansos, os misericordiosos. E ele vai dizer, vocês são sal da terra e luz do mundo. Depois de dizer isso, ele vai falar assim, já que vocês estão entendendo isso, eu vou mostrar para vocês agora algumas exigências. E essas exigências estão ligadas ao Antigo Testamento. Tá? E a primeira coisa eu não vim aqui para poder descumprir nada. Eu não vim trazer nada novo. Eu vim para cumprir. E eu vim para ampliar. Olha só o texto que está na nossa tela. Eu gostaria de pedir para a nossa irmã Janaína, por favor, leia para nós, do versículo 17 ao versículo 20, que está aí na tela. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Isso aqui já foi um balde de água fria na audiência, porque muitas pessoas que estavam ali talvez estavam pensando assim, esse rabino que está falando de reino dos céus, está falando de amor, está curando os enfermos, né? Ele veio trazer o quê? Ele veio trazer uma nova doutrina, e essa doutrina vai ser menos pesada do que a lei de Deus no Antigo Testamento, né? E aí Jesus já começa dizendo, olha, eu não vim revogar a lei e os profetas, pelo contrário, eu vim para cumprir. E é interessante olhar para isso, porque muitos cristãos, quando olham para o Antigo Testamento, entendem assim, olha, o Antigo Testamento que fala de lei, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Quem já viu coisa assim? Não, a gente já passou. Isso aí foi no tempo da lei, né? No tempo da lei as coisas eram assim, nós estamos debaixo da graça. Essas pessoas não entenderam as Escrituras. Pessoas que dizem isso não entenderam as Escrituras, porque a própria lei de Deus no Antigo Testamento é graça. Esse é um ponto importante. A lei é graça. Porque, olha só, suponhamos que... vou usar o exemplo aqui de um casal, né? Quando, por exemplo, duas pessoas vão fazer um casamento e elas vão andar juntos, uma vira para a outra e fala assim, vamos conversar, eu quero dizer para você o que eu penso, quais são os meus valores, né? Ela, então, se revela a outra pessoa, não é isso?
ela se revela, fala assim, olha, eu acho que para mim isso aqui é importante, sinceridade é importante, honestidade é importante. Ela abre o coração e se revela diante da outra pessoa. Isso é o quê? Uma prova de amor, não é? Isso é uma prova de amor, alguém que está se abrindo. O nosso Deus se revelou a nós. E a revelação de Deus é um ato de amor e um ato de graça. E quando Deus se revela a nós, uma das coisas que ele faz é dizer assim, olha, eu sou santo, e esse é o meu padrão. E é isso que eu espero de vocês. É isso que eu espero de vocês. Então, a lei de Deus, nesse sentido, é graça. É óbvio que quando nós olhamos para a lei de Deus no Antigo Testamento, nós entendemos e vemos que ela tinha um propósito inicial, que era mostrar o pecado, ressaltar a, a falta de condição do homem de cumprir. O homem necessitava de um Salvador. Deus diz, vocês têm que andar assim, senão eu jamais vou aceitá-los. O homem olha e fala assim, então o Senhor não vai nos aceitar porque nós somos pecadores. Em Cristo Jesus, a lei se cumpre nesse sentido, que Cristo Jesus vem e ele cumpre a lei em nosso lugar. Deus não dá desconto, viu, gente? Vocês estão ouvindo isso várias vezes com o reverendo Márcio. Deus não dá desconto. Jesus Cristo cumpre cabalmente a lei, certo? Ele é o cumprimento da lei. E aí a pergunta é, Jesus cumpriu a lei, e nós? Nós temos que cumprir a lei também para poder alcançar alguma coisa? Não, porque nós não estamos tratando aqui agora de salvação. Nós estamos tratando de santificação e de caminho com Deus no reino. Nós olhamos para a lei de Deus não como um alvo no sentido de se alcançar a salvação. Nós olhamos para a lei de Deus como um padrão de comportamento para nós. É diferente. Ou seja, se eu fui salvo pela graça, se eu recebi a misericórdia de Deus, e agora eu estou no reino de Deus, a pergunta é como eu vou andar? Como eu vou viver? Como eu vou pensar a vida? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou relacionar com meu esposo, com minha esposa? A pergunta é através do padrão de Deus. E o padrão de Deus está expresso aonde? Na sua lei, na expressão da sua vontade. É por isso que Jesus, quando olha aqui para o versículo 20, e ele fala assim, olha, eu, porém, vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Por que isso? Porque um escriba e um fariseu entendia a lei no sentido assim, eu vou tentar cumprir a lei externa e no final disso eu vou alcançar alguma coisa. E isso eles não entenderam que não é assim. Agora, um servo de Deus eu alcancei a salvação e agora eu vou tentar viver de acordo com a lei de Deus, e eu entendo que a lei de Deus não trata apenas de coisas externas, trata do meu coração, da minha alma, das minhas motivações. Por que que eu faço isso e não faço aquilo, certo? E aí Jesus apertou as coisas um pouquinho aqui. Júnior ou Nilza, qual dos dois? Não, mas nós vivemos, sim, na lei de Deus, não é isso? Sim, sim. A lei de... A lei de Deus para nós, meu irmão Júnior, é o caminho, tá? É o caminho por onde nós temos que andar depois de termos sido salvos pela sua graça. Nós temos que olhar para toda a lei de Deus e falar assim, eu amo a tua lei, eu amo a tua vontade. É óbvio que vocês sabem que muitas das coisas, por exemplo, as leis cerimoniais e as leis civis já passaram, né? Por exemplo, nós não somos israelitas, a gente não precisa mais matar um cordeiro ou matar um animal. Por quê? Porque tudo isso era apontando para quem? Para Cristo. Esse ponto já foi. As leis civis também. Mas e a lei moral, os princípios morais? Isso não passou. Isso ainda é para nós. E a gente tem que andar neles. E é isso que Jesus está falando aqui. Os fariseus e os escribas não entenderam isso. Vocês precisam entender. Tem alguma dúvida sobre isso, irmãos? Isso aqui é muito importante. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum pensamento que você fala assim, não ficou claro, você tem que falar, porque para a gente poder prosseguir caminhando em terreno seguro, em terreno sólido, entendendo
o texto. Mariana? Nessa hora, Fábio, a guardar o sábado, como era da forma antiga, isso aí também entra nesse princípio aí? Essa é uma boa pergunta, porque quando você olha para a questão da guarda do sábado, muitas pessoas entendem que a guarda do sábado era uma lei meramente civil, né? Ou seja, isso é para Israel, né? Isso é para Israel, não é. A palavra, quando diz lá que nós temos que ter um descanso, a palavra para descanso lá no Antigo Testamento é Shabá, Shabá. E o Shabá era um dia onde o povo de Deus, ele separava o tempo. Na verdade, ele separava porque Deus mandou, Deus instituiu isso, falando assim, olha, esse dia é meu, esse dia é para vocês me cultuarem, esse dia é para vocês descansarem, mas descansarem na minha presença. Mesmo que vocês estejam cansados de 6 dias de trabalho, vocês vão descansar aqui na minha presença e vão me cultuar. Note que isso aqui é interessante, porque quem aqui já morou na roça sabe que quem mora na roça não tem dia de descanso, né? Porque você tem que ordenhar a vaca todo dia, não tem? Todo dia você tem que ordenhar a vaca, todo dia você tem que cuidar de uma coisa ou de outra, ou seja, não tem esse negócio de falar assim, eu não vou fazer isso. E a pergunta é, mas o tempo de Jesus, o tempo do Antigo Testamento, era um tempo de sociedades agrárias, né? Sociedades que cuidavam de animais e tudo. Como é que eles faziam, então, para separar esse tempo? Ora, isso aqui apontava muito para a convicção que eles tinham que ter na provisão de Deus. Porque o agricultor e a pessoa que lida com uma roça, ela entende assim, eu preciso fazer alguma coisa, senão as coisas vão dar errado. Eu tenho que trabalhar. Mas um cristão, desde o Antigo Testamento, entendia o seguinte, um judeu entendia o seguinte, olha, existe um dia que eu tenho que separar para a adoração. E nesse dia eu tenho que confiar que Deus vai continuar cuidando das minhas coisas. Eu tenho que confiar que Deus vai continuar cuidando de tudo que eu tenho. Mesmo que eu não esteja colocando a mão lá, mas Deus vai estar cuidando das coisas que eu tenho. Só que isso era um princípio que não era para ser esticado no sentido, por exemplo, de se tornar uma regra farisaica. Por exemplo, o próprio Jesus falou assim, quem de vocês, se tiver um animal que se perdeu, ou que caiu num buraco, ou que se machucou, não vai lá buscá-lo, mesmo se for num dia de Shabá, num dia do descanso. Ou seja, vocês vão fazer a parte de vocês. Mas a imposição aqui, ela é positiva. Não é no sentido de criar restrições para o que nós devemos fazer, mas é de criar a ideia de que existe algo que, num dia, nós temos que fazer mais do que qualquer outras coisas, que é cultuar a Deus. Quando chega na nova aliança, o dia do Shabá, ele é identificado com o dia da ressurreição do nosso Senhor. A Confissão de Fé de Westminster fala assim, da criação do mundo até a morte de Jesus Cristo, o dia do Shabá era o 6º dia da semana, que é conhecido por nós como sábado. E aí ela vai dizer, da ressurreição de nosso Senhor até os últimos dias, o dia que os cristãos separaram para glorificar a Deus, para poder prestar esse descanso diante de Deus e glorificar a Deus, é o dia do Senhor, que é o domingo, é o nosso Shabá. Por que isso? Porque na ressurreição nós entramos no descanso de Deus. Depois você pode ler Hebreus capítulo 4, que trata da questão do descanso, e lá fala que nós entramos no descanso de Deus, que é Cristo Jesus. E ele ressuscitou quando? No domingo. Portanto, é muito mais do que apenas um dia onde você não pode fazer coisas. O domingo é um dia que você deve fazer algumas coisas. E que coisas você deve fazer no domingo? Uma delas é participar do culto público com a igreja, com a comunidade dos santos, prestando culto a Deus. Isto é um mandamento para nós, prestar culto publicamente. Janaína? Fábio, nós entendemos que nenhum ser humano, a não ser Jesus, foi capaz de cumprir integralmente a lei. Então, como que fica a questão, se iniquidade é o desrespeito à lei, como que fica essa questão no Novo Testamento?
Então, iniquidade não é apenas um desrespeito à lei. Iniquidade é um termo que tem a ver com a ideia de alguém que está praticando um pecado deliberadamente, né, de forma assintosa e não para. Essa é a ideia, porque João vai dizer o seguinte, que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Mas ele está dizendo assim, mas aquele que vive na prática do pecado não é de Deus. Existe uma diferença grande aí, tá? Então, assim, uma pessoa que vive na prática deliberada do pecado, em iniquidade, essa pessoa não foi alcançada pela graça salvadora. Pelo menos não está exibindo isso, certo? Agora, uma pessoa que peca, ela ainda está debaixo da graça de Deus, porque todos nós pecamos, somos pecadores, e vamos continuar pecando, infelizmente, né? A gente tem que lutar para poder pecar menos, mas pecar nós vamos, né? Isso não tem jeito, ok? Vamos então à frente, mais uma parte aqui. Jesus, então, Jesus ele mostra que ele vai cumprir, né? E o reino dele é o cumprimento do Antigo Testamento, e ele vai fazer algumas aplicações sobre a lei, tá? São 6 aplicações, tá? 6 aplicações, são 6. Essas aplicações, ele faz um paralelo entre uma coisa e outra. Olha só, o primeiro momento de aplicação é sobre raiva e reconciliação. Note que ele está usando a lei, e aí ele vai falar, lei aqui, gente, é todo o conteúdo, tá? Do Antigo Testamento, todo o conteúdo de mandar de Deus, não é só os 10 mandamentos, não, tá? E aí, olha só, a primeira aplicação que ele vai usar dessa lista de 6 é raiva e conciliação. Olha o que diz o texto. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo ou raca, né, como está no hebraico, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está colocando aqui, em primeiro momento, é que os judeus olhavam para o mandamento de não matarás, né? E eles entendiam que matar aqui tem a ver apenas com a ideia de você tirar a vida de alguém de forma como se fosse um homicídio, né? Porque é isso que está lá em Êxodo capítulo 20, não assassinarás, né? Nós traduzimos por não matarás, mas a expressão correta é não assassinarás. Por que isso? Porque há formas de matar que são legítimas. Por exemplo, legítima defesa, né? Para a preservação da vida. Então, se tiver que preservar a vida, tiver que agir em legítima defesa, você pode e deve matar, viu? Isso não tem problema. O Diego é militar aqui, sabe que ele pode usar a sua força, né? E ele usar de forma justa no exercício do dever e tirar a vida de alguém. A gente espera que isso não aconteça, porque é uma coisa muito traumática, mas isso não é no sentido de assassinato. É no sentido de justiça. Mas aqui a ideia aqui é de assassinato, né? E o judeu entendia que assassinato tinha a ver apenas com a ideia de tirar a vida de alguém. Jesus fala assim, não. Tem muita gente que mata pessoas no coração. Tem muitas pessoas que matam o outro dentro da alma. E isso também é errado. E o texto aqui está dizendo assim, ó, eu, porém, vos digo que todo aquele que, olha só, sem motivo, está entre colchetes aí, né? Por quê? Porque em alguns manuscritos não há essa expressão aqui. Então, é colocado aqui entre colchetes. Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A ideia aqui é de que alguém que matou alguém na alma, se irou contra alguém de forma injusta, né? Se irou contra alguém com motivos pecaminosos. Toda pessoa que chama o outro de tolo, mas a expressão aqui no português não ajuda muito, né? Porque quando a gente chama alguém de tolo aqui no Brasil,
na nossa língua, essa palavra não tem a força que tem no hebraico a expressão haka, que é como se fosse uma maldição que era colocada sobre alguém. E Jesus está falando assim, vocês às vezes não matam pessoas com as mãos, mas matam pessoas com as palavras, com o coração. E isso está errado. Né? Júnior, pode falar. Não, mais ou menos já respondeu aí, mas é aquele negócio, a lei de Deus também fala assim, para a gente perdoar as pessoas, né, várias vezes, né? Mas quando essa pessoa várias vezes foi perdoada e essa pessoa várias vezes traiu, eu acho meio complicado nesse sentido, sabe, Paulo, Fábio? Então, nós vamos falar disso mais à frente, mas às vezes nós temos concepções de perdão muito erradas, viu? Às vezes, para nós, perdão é simplesmente dizer o seguinte, olha, vamos fazer uma trégua aqui, certo? E fazer uma trégua, ou então, tipo assim, eu te perdoo, né? Eu te perdoo, e daqui para frente as coisas vão voltar a ser como eram antes, de forma bem romântica. Existem coisas que precisam de certos ajustes, é por isso que precisa de disciplina. É por isso que precisa de confrontação. É por isso que precisa de restituição. Tem coisas que tem que ser restituída. Tem coisas que tem que ser conquistada de novo. Por exemplo, alguém que quebra a confiança com alguém. Ela merece ser perdoada? Merece que a confiança seja restaurada? Sim. Mas isso é um processo. Isso precisa de tempo. Isso precisa ser visto mesmo. Precisa ser... tem que prestar conta daquilo, entendeu? Às vezes a gente trata essas questões, tipo assim, eu perdoei como se fosse uma trégua e se livrando de um problema. Junto com o perdão, precisa vir a disciplina, precisa vir o ajuste da situação. Não é só falar assim, eu perdoei e fica por isso mesmo. Não, precisa de uma disciplina, precisa de uma organização daquilo que aconteceu. Tá? E, de fato, perdoar é aceitar o prejuízo. Você vai ficar com prejuízo, às vezes, porque quando você não quer o prejuízo, você quer vingança, né? E perdão é aceitar o prejuízo. Mas aceitar o prejuízo não significa deixar a outra pessoa na condição que ela está. Você precisa tratar com ela, você precisa lidar com ela, você precisa ensiná-la, você precisa pedir para os presbíteros, para os pastores lidarem com aquela pessoa para poder ensinar aquela pessoa que aquilo ali não se faz. Entendeu? Então, a gente às vezes trata perdão de uma forma muito água com açúcar e pensa que perdão é jogar as coisas para debaixo do tapete. Isso não é perdão. Tá? Hoje eu estava lendo um texto de um casal, num livro de aconselhamento bíblico, de um casal onde o homem havia sido traído. Ele foi traído e aí a esposa confessou, ele perdoou ela. E eles voltaram ao relacionamento. 6 meses depois, ele começa a desconfiar dela e começa a brigar com ela. E eles, então, vão para o gabinete pastoral para poder conversar com o pastor. E eles estão lá, reunidos e tal. E o pastor vira para ele e fala assim, você perdoou ela? E ele fala assim, eu perdoei. Aí o pastor fala assim, mas então por que você está com ciúme, né? Por que você está assim? Ele falou assim, eu perdoei o passado, mas eu quero controlar o futuro. Eu quero que isso não aconteça de novo. Então, para isso não acontecer de novo, eu quero controlar tudo. Ora, isto não é uma coisa que está no nosso controle. Você não controla o futuro de nada. Perdoar é aceitar o prejuízo. Ser tratado, deixar a pessoa ser tratada e deixar o resto na mão de Deus, porque o futuro você não controla. E há pessoas que querem entender dessa forma. E olha só, Jesus, quando está aqui falando, Júnior pode falar, depois eu termino. Júnior? Não, mas eu acho assim, sabe, Fábio? Me corrija se eu estiver errado. Mas várias vezes assim, que você perdoa a pessoa vai lá pisando na bola, vai pisando na bola. Às vezes não é melhor você não querer o mal daquela pessoa, orar por ela, mas não é melhor afastar aquela pessoa? Essa não é uma boa saída. Essa não é uma saída cristã. Afastar da pessoa. A saída importante é entender o seguinte: o que está acontecendo? Você perdoou o quê? Nós não precisamos entrar em detalhes aqui
do caso, né, que a gente está tratando aqui no sentido. Mas olha só, vou dar um exemplo aqui, vou usar o Diego como cobaia, viu? Vou usar o Diego. Suponhamos que o Diego me traia, né? Por exemplo, eu descubro que o Diego falou mal de mim. Aí o Diego chega em mim e fala assim: ô Fábio, eu peço perdão. Tá perdoado. E nós continuamos caminhando. E aí depois acontece de novo: ô Fábio, ô Diego, tá perdoado. A gente tá caminhando, certo? Em algum momento, alguém precisa conversar com ele e falar assim: meu irmão, por que você faz isso? Por que você age assim com as pessoas? Alguém tem que confrontá-lo, entendeu? Alguém tem que lidar com isso. Agora, o que eu vejo na prática? Por exemplo, suponhamos aí que você, sei lá, empreste dinheiro para alguém, né? E aí a pessoa vai lá e pegou aquele dinheiro, ela não te pagou, você ficou chateado e tal, aí você perdoou ela. Aí depois ela te pediu de novo, aí você foi e emprestou de novo, e aí ela fez de novo, aí te pediu pela quarta vez. Aí você fala: gente, mas é a quarta, quinta vez. Na verdade, não tá tendo tratamento de nada aí. Esse perdão aí, na verdade, é simplesmente, desculpa a expressão, mas alguém está sendo trouxa nessa jogada aí. Porque está precisando tratar, entendeu? Alguém tem que falar assim: para tudo, nós vamos tratar esse negócio primeiro, e não vai sair mais um centavo para sua mão sem que antes as coisas sejam reconstruídas e sem que antes você entenda que não pode ser assim, entendeu? Então, o perdão, meu irmão Júnior, tem a ver com esse tratamento sério e confrontativo da situação, entendeu? Porque senão é mais ou menos assim: eu aceitei, fica por isso mesmo. Não é isso não, tá? E olha só. Eu concordo com você, e por último aí, sabe? Porque a partir de várias vezes você acaba tornando um trouxa mesmo, sabe? Sim, isso não pode. No momento que você perde ali a confiança, é complicado. Sim, isso precisa ser restaurado. A Lau Santos levantou a mão, eu não sei quem é Lau Santos. Por favor, pode abrir o microfone, falar o seu nome e falar, por favor. Opa! Fábio. Quem é? Laurimar. Ô, Laurimar, que legal. Tá lá o Fábio, aqui, é o Laurimar, mas assim, eu fiquei... É o e-mail. Ô, Fábio. Sim. Esse tolo seria tipo uma pessoa falsa? Não, a expressão aqui, tolo, no hebraico, significa basicamente um xingamento, tá? Você sabe que em todas as línguas tem xingamentos que são muito característicos da língua, né? No hebraico, quando você chama alguém de raca ou de tolo, você está basicamente inferindo talvez um dos maiores insultos que possa ter naquela língua, entendeu? No português, isso não tem essa força. No português, a gente usa besta, não é? Besta ou burro, né? A gente chama a pessoa às vezes de burro, seu burro, alguma coisa do tipo, né? No hebraico, a expressão tolo aqui, por exemplo, Provérbios usa muito essa expressão, né? O sábio e o tolo. Quem que é o tolo lá em Provérbios? É alguém que está completamente desprovido da sabedoria de Deus. Ok? Entendeu? Isso, obrigado. Beleza. Fábio, Oi. poderia ser uma pessoa bruta, ignorante, né? Talvez assim, né? A expressão aqui que Jesus coloca aqui é uma expressão que a gente não consegue entendê-la sem compreender que é um xingamento máximo numa língua, tá? É um xingamento máximo. Jesus está falando assim: vocês não podem fazer isso, né? Vocês não podem fazer isso. E aí, olha só, ele está dizendo, eu vou parar por aqui, viu, gente? Já são 9:09, a gente vai parar nesse primeiro ponto. Ele vai dizer assim: se você for levar uma oferta ao altar, e aqui ele está falando do templo, obviamente, né? Se você vai ao templo levar uma oferta, e enquanto você está levando a oferta para o templo, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti aqui, na hora da tradução, foge um pouco o sentido aqui. A ideia aqui é: o teu irmão tem uma acusação contra ti. O teu irmão tem uma demanda contra ti, né? Uma demanda séria, que não pode ser contornada, né? E aqui o texto está dizendo: se você souber e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o seu irmão e depois volta e faz a oferta. Por que Jesus está fazendo isso aqui?
Porque Jesus está ensinando para esses homens e essas mulheres aqui que o valor do culto está primeiramente na sua sinceridade. O culto não pode ser hipócrita, como era no Antigo Testamento em vários momentos, onde Isaías fala assim: vocês me honram com a boca, mas com os lábios. Aliás, vocês me honram com os lábios, mas com o coração e com as mãos vocês estão longe de mim, certo? Vocês estão com as mãos sujas de sangue. Então, não dá para chegar diante de Deus e dizer assim: Jesus, eu te amo. Ao mesmo tempo que você diz assim: eu odeio o meu irmão. Eu não gosto do meu irmão. O meu irmão está com raiva de mim, o meu irmão tem uma coisa contra mim e eu não estou nem aí para isso. Jesus daqui está falando assim: não dá para vocês fazerem isso. Não dá para vocês oferecerem uma oferta dessa forma. Note só, vocês sabem que a gente às vezes usa aquela expressão assim: meu santo não bateu com fulano de tal. Acho que todo mundo já deve ter usado isso alguma vez assim. Eu falo assim: não fui com o jeito daquela pessoa, certo? Isso é uma coisa que pode acontecer por inúmeros fatores. Você não gostou da voz, da entonação, alguma coisa do tipo. Mas isso precisa ser encarado. Por quê? Porque aquela pessoa foi criada por Deus. E você precisa lutar contra isso. Eu não sei vocês, mas eu já passei por vários momentos de desafio, de ter que falar assim: Senhor, me ajude a gostar dessa pessoa, porque tá difícil. Tá difícil. Ela tá me complicando aqui para me gostar dela. Mas me ajude, Senhor, a caminhar com ela. Isso tudo é natural, nós temos essas lutas, certo? Só que a gente precisa entender que não dá para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu te amo, mas eu não amo meu irmão. Não dá. Não dá para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa, mas eu não perdoei meu irmão. Não dá para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu preciso tanto da sua graça, mas eu não dispenso graça aos meus irmãos. Não dá. E aqui está dizendo assim: ó, entre em acordo sem demora com o teu adversário. Note, olha só, nós vamos ler lá na frente uma parábola de um credor que pede perdão ao outro e depois de perdoado vai cobrar outro a qual deve menos. E o texto lá diz que a situação toda termina em cadeia. Por quê? Porque a pessoa vai para a cadeia porque ela, no sentido assim, ela foi perdoada uma dívida grande e não perdoou uma menor, então agora ela vai ter que pagar a dívida grande até o último centavo. Aqui o texto aqui é dito assim: olha, haverá um julgamento. Isso aqui é metafórico, tá? Entra logo em acordo. Por quê? Porque senão você pagará por isso, certo? E haverá juízo divino para isso. Pessoas que falam assim: ah, eu preciso muito do perdão de Deus, mas não são capazes de perdoar, terão severidade da parte de Deus também. Então, Deus não vai perdoar nesse sentido, porque, olha, você não perdoou. Depois nós vamos olhar o texto de Mateus na oração, que ele fala assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Porque assim como perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai perdoará as vossas ofensas também. Amém? Nós vamos parar por aqui, nesse primeiro momento da aplicação de Jesus, que é raiva e reconciliação. Tem várias outras coisas. Eu vou só mostrar aqui para os irmãos. Nós teríamos que olhar, por exemplo, a questão do adultério e da pureza, a questão do divórcio e do novo casamento, a questão dos juramentos, né? E depois nós temos, só passando aqui à frente, a injúria pessoal e o autossacrifício, e depois o ódio e o amor, e assim encerraríamos, então, a primeira parte. Mas nós já estamos com 15 minutos já de tempo passado, e nós vamos parar por aqui, e nós voltamos, então, na próxima terça-feira, para continuar entendendo. E aqui eu já quero fazer uma aplicação. Talvez você esteja aqui nessa sala e você tenha uma questão contra alguém. Irmão, procura a pessoa, peça perdão, vá atrás dessa pessoa. Esses dias aconteceu um fato interessante comigo. Eu descobri que alguém estava com raiva de mim, e essa raiva por uma coisa que eu falei, e isso tinha mais ou menos uns 5 anos. E eu descobri por causa de um amigo que me falou e tal. Falei, nossa! E aí eu procurei o telefone. E eu achei o telefone e liguei para a pessoa.
Liguei e falei assim, ó, fiquei sabendo, assim, assim, assim e tal. Você pode me perdoar? Eu acho que eu fui infeliz mesmo na minha fala. E eu fui muito infeliz. E isso é uma coisa que filhos de Adão fazem mesmo. Você me perdoa? Não, tá perdoado. O que é isso? Né? Não sei o que e tal. Aí eu falei, tá, mas olha só, eu tô te pedindo perdão e eu quero também te dar uma dica. Você estava com raiva de mim, você não me procurou. Você pode ter falado para 10, 15, 20 pessoas, mas você não me procurou. E isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. E vocês sabem que cristãos, às vezes, são mestres em fazer isso. Você está com raiva de alguém, você não gostou de uma coisa que o pastor falou, mas você não tem caráter suficiente de procurar a pessoa e falar assim, olha, deixa eu te enfrentar aqui, você falou um trem que eu não gostei. Irmão, você é um cristão, você é do reino de Deus, você olha no olho e fala. Você tem medo, não. Ah, a Mariana me ofendeu. Procura a Mariana. Fala, Mariana, aquele dia lá, não gostei do que você falou. Tá? A Mariana fala assim, ô, minha irmã, me desculpa. Mas imagina só, a Janaína vai lá e procura a Sueli, procura a Nilza, procura a Kathleen, procura a Laura, a Eline, e fala para todo mundo, mas não fala para quem de direito. Isso não pode acontecer no reino de Deus. Vai lá e se reconcilia. Não vai doer. Vai ser bênção para a sua vida. Amém? Vamos parar por aqui. E eu gostaria de pedir para Mariana fazer uma oração por nós, a gente encerrar. E aí a gente vai tirar nosso print aqui. Senhor, como é bom e agradável vivermos unidos como irmãos, filhos do Deus Altíssimo, salvos por Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito Santo. Pai, muito obrigado por estes momentos preciosos aqui, debruçados para estudar a sua palavra, dedicando este tempo, Pai, maravilhoso que o Senhor nos deu para aprender mais do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Fábio, que trouxe para nós este estudo hoje. Muito obrigado porque o Senhor o tem iluminado, ó Pai, no ensino da sua palavra. Ó Deus, obrigado por cada irmão aqui participante, Pai, porque é uma alegria estarmos juntos aqui mesmo de forma virtual. É maravilhoso sentir essa família unida em busca do conhecimento da sua palavra, em busca de tirar dúvidas, tratar até das nossas feridas quando ouvimos a palavra do Senhor adequadamente. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Paizinho, perdoa as nossas faltas e nos ensina, Senhor, a te buscar cada vez mais e a proclamar o Evangelho, ó Pai, sempre, ó Pai, em todo o tempo, Senhor Deus. Dá-nos esta condição, Pai, vai nos destravando em tudo aquilo que precisamos para fazermos, ó Pai, cada vez melhor, Senhor, essa tarefa que o Senhor nos confiou. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila e guarda o nosso coração no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos tirar nosso print aqui. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu preciso dar alguns avisos. O primeiro aviso é que amanhã eu vou postar lá no grupo da igreja. De novo, nós vamos retomar os parceiros de oração, tá? A gente ficou um tempo sem fazer isso e eu tenho sentido falta disso. Então, o que acontece? Nós vamos pegar todos os membros da igreja, a lista de todo mundo, e eu faço um pequeno sorteio aqui, sorteando pares de oração, né, irmãos? Então, a gente coloca lá no grupo a lista, e aí eu queria incentivar você a olhar lá e você ver, eu estou orando com a Sueli. Pode me procurar e falar assim, qual que é o número da Sueli? Liga para ela e fala, eu estou orando com você, né? Manda um WhatsApp, né? Fala, estou orando com você. Se tem algum pedido de oração, vamos retomar isso, nós precisamos orar, né? Então vamos continuar todo mês, vai fazer todo mês, tá? Todo começo de mês, então mês de abril nós vamos orar uns pelos outros, e aí em maio também. Então eu gostaria de convidar vocês. Outra coisa é que no dia 9 tem o encontro de casais, vocês já estão sabendo. No dia 15, vai dar numa sexta-feira. Pela primeira vez nós vamos ter aqui na igreja o culto das 7 palavras. Vai ser na sexta-feira, 9 da manhã, né? Nós vamos ter o culto das 7 palavras da cruz, né? Vai ser muito legal. São 7 pequenas pregações das 7 palavras que Jesus Cristo falou na cruz. Isso na sexta-feira da paixão, né? Vai ser importante. E no domingo, dia 17, 7 horas da manhã, o culto da ressurreição. Esse culto da ressurreição, os irmãos já estão mais acostumados. Isso sempre ocorreu na igreja, 7 da manhã, todos juntos aqui para cultuar a Deus e relembrar a ressurreição. Irmão, nesse feriado, viaja não,
Vem para a igreja. Esse é um dos maiores, esse é importante. Esse feriado é mais importante que o Natal, porque é o feriado da morte de Jesus Cristo. A gente não sabe, obviamente, que é essa data exata, isso não vem ao caso, mas é um momento para a gente poder estar junto comemorando isso, ok? E se alegrando com essa verdade. Então vamos lá ao nosso print aqui. Nosso irmão Luiz Carlos está ali, Scarlett, Alzira, todos vocês, um grande abraço, Nilvanda. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Tirei aqui o nosso print, Eduardo. Sei que está corrido aí, mas que Deus te abençoe. Márcio, fiquem todos na paz do Senhor, meus queridos irmãos. Até a próxima, a gente vai continuar. Leia o Sermão do Monte todo e vai se ambientando lá com o texto. Um abraço. Obrigada, pastor. Um abraço. Boa semana. Boa semana. Boa semana.